Bora. Gente, então, eu vou continuar falando sobre as reformas, né, a partir do calvinismo, né? Na verdade, relembrar do que a gente viu do calvinismo, né? Para entrar rapidamente na igreja anglicana, que é a terceira parte, né? Porque assim, quando a gente vai estudar sobre as reformas religiosas, a gente vê três partes: luteranismo, calvinismo e a igreja anglicana. Por quê? É o seguinte, começando por partes, né? A reforma religiosa é basicamente porque a religião, né, toda na Inglaterra, né, ou na Inglaterra não, desculpa, na Europa nesse período, né, no século XVI, século XV, XVI e 1500, até esse período, ela era toda controlada pela Igreja Católica, né? Então, todo mundo até 1500 era católico no continente europeu. Então, a gente vai ter uma mudança, uma reforma, né, na religiosidade, que a gente chama de reforma religiosa, que vai ter uma mudança nas religiões. E aí, com essa reforma religiosa, a gente vai surgir essas três características que a gente estuda que são importantes, né? Primeiro com o luteranismo, porque o Lutero é o cara que consegue fazer um movimento de maior destaque, né? Porque já havia outras pessoas que tentaram acabar com essa liderança, nessa força da Igreja Católica, mas que não conseguiram, né? Porque a Igreja Católica ela tinha poder econômico, político, né? Militar, porque a Igreja Católica ela tinha mercenários, né? Porque era comum todas as nações, né? Todos os reinos terem mercenários como exércitos, né? Essa noção de o exército de hoje, de que você vai lutar pelo seu país, é uma coisa bem recente, né? Antigamente, os exércitos eram feitos por mercenários, né? Eram pessoas pagas que não precisavam ser do mesmo território que lutavam para você. Então, a Igreja Católica, geralmente, os mercenários da Igreja Católica eram suíços. Por isso que até hoje, lá no Vaticano, né, que é o local da Igreja Católica, né, a capital da Igreja Católica, a guarda oficial são os guardas suíços, né? Antigamente, quem era os caras que faziam a proteção era a guarda suíça, né, os mercenários suíços. Enfim. E aí, tá, primeiro, o Lutero, porque é o cara que consegue apoio, né, econômico e militar, né, dos outros reinos, dos outros príncipes alemães, contra o poder da Igreja Católica, primeiramente no território do Império Romano, Sacro Império Romano, que veio a ser a Alemanha, né? Porque antigamente não existia o que hoje é a Alemanha, o território que era a Alemanha antigamente. Depois disso, depois de um tempinho, vai surgir o Calvino, né? O João Calvino, que está escrito aí, é o João Calvino, um teólogo francês que propagou o protestantismo, né? Lembrando que o protestantismo é um nome, chama protestante porque as pessoas se rebelaram quando Lutero foi preso, né? Porque a igreja no primeiro momento não aceitou Lutero propagar as ideias que ele estava propagando. E aí, João Calvino, teólogo francês que estuda teologia, religiosidade, as religiões, né? Propagou o teologismo na Suíça, na Inglaterra, Escócia e América do Norte. Enfim. E aí o calvinismo, a gente vai ver aqui embaixo, né? Tem essas características aqui. Não, peraí. Aqui embaixo. Tem essas bases doutrinárias, né? Que aí o mundo depende da vontade absoluta de Deus, né? E a predestinação que eu havia falado, né? Que a salvação, ou você vai para o céu, ou condenação para o inferno, era definida no nascimento, né? Então, e isso era só para algumas pessoas, né? Ou seja, a salvação era só de algumas pessoas, não era todo mundo que era salvo. E aí essas pessoas só sabiam se elas iam ser salvas ou não, se durante a vida delas, elas se enriquecessem ou se elas tinham algum tipo de prosperidade, né? Então, não faz sentido se alguém nasceu numa família rica, né? Porque ela não trabalhou a vida dela. Se ela nasceu numa família rica, ela já vai para o céu. Essa é a lógica dele.
E por que a gente estuda Calvino? Porque nessa lógica do Calvino de que a riqueza, o dinheiro, mexe aqui no microfone. O dinheiro é uma forma de você estar perto de Deus, né? Vai chegar até os dias de hoje, né? É só ver o quanto o dinheiro e a religiosidade, a religião é uma coisa bastante perto, né? Uma coisa bastante perto uma das outras, né? Isso é uma crítica que o Lutero fazia para a igreja, né? Ele condenava, por exemplo, os bispos, né, os padres de vender, por exemplo, as relíquias, né? Que eram peças falsas dos santos, né? Ou da cruz de Cristo, por exemplo, na frente da igreja. E hoje em dia faz a mesma coisa, né? Enfim, algumas igrejas luteranas, protestantes. Tá. E então o Calvino, a gente estuda ele para saber que a burguesia, né, que foi o grupo social, a classe social que apoiou o Calvino e o Lutero neste primeiro momento, foram os caras que fizeram essa reforma, né, andar para frente, porque eles viam a Igreja Católica como uma barreira para eles ficarem cada vez mais ricos, né? Porque a Igreja Católica era contra o lucro, né? Porque dizia que o lucro era uma coisa, era um dinheiro sujo, mal visto, né? O lucro, basicamente, por exemplo, um banco te empresta dinheiro, né? E, por exemplo, te empresta R$ 10. E aí você tem que devolver esses R$ 10, né? Mas como você demorou, por exemplo, um mês para pagar R$ 10, você tem que pagar R$ 10 e mais 10% desse dinheiro. Então, é R$ 10 e R$ 1, que é 10%, né? Então, eu te empresto R$ 10, né? Eu sendo banco e recebo R$ 11. E aí eu ganhei R$ 1 a mais, né? Então eu tô rico com R$ 1. E tem isso escalando para grandes proporções de dinheiro, né? Você ganha bastante dinheiro emprestando para várias pessoas, né? E a Igreja Católica, que chamava isso de usura, era contra, né? E os caras queriam fazer isso, queria, por exemplo, comerciar com outros países e a Igreja Católica não deixava, né? Por isso que eles foram a favor do Lutero e gostaram quando o João Calvino disse que estava de boa, que o dinheiro faz parte da condição de salvação, né? Tipo, você tá rico, então você vai pro céu. E aí a Ética Capitalista Cristã, que faz parte de um livro de um filósofo alemão, né? Vai falar que dentro dessa ética do Weber, né, do Calvino, que chegou até os dias de hoje, isso daqui no século XVIII já, Deus criou o lucro e o mercado, a riqueza vem de Deus, né? Então, falando da predestinação, o trabalho é símbolo da glória de Deus. Os preguiçosos não devem comer, porque eles falam que se você tem que trabalhar, e aí que vem aquela frase, né, que oficina, mente vazia, oficina do diabo, porque você tem que trabalhar. E a poupança e a vida equilibrada são agradáveis a Deus. Tá, e outros elementos dessa doutrina do, do luteranismo, calvinismo, protestantismo, né? O batismo, né, você tipo, se batizar, a Eucaristia, né, que são a questão do sangue de Cristo e o pão, o corpo de Cristo, né? Culto simples, né, sem as extravagâncias que eles diziam que teria da Igreja Católica, né? Porque nesse momento isso é uma coisa bastante recente, né? Que a Igreja Católica fazia as missas em latim, tá? As pessoas não entendiam o que o padre falava. E o padre fazia as missas viradas para o altar, não para as pessoas. Não cultuavam imagens, né? Então não tinha os vitrais, né? Não tem imagens, pinturas nas igrejas protestantes, né? Sem imagens de santos, né? Esculturas e tal. A Bíblia como dogma, por isso que são religiões evangélicas, porque elas pregam que o evangelho, né, a Bíblia é uma verdade pura, né, mesmo que ela foi escrita por várias pessoas, por Igreja Católica. A expansão, e aí ela expandiu, né, a reforma luterana, né, pela Escócia,
que está lá do lado da Inglaterra, com os presbiterianos. Na Inglaterra teve os puritanos, que foram os caras que foram para os Estados Unidos, a gente vai estudar mais tarde, né? Na França, com os huguenotes, que vai entrar em guerra com os católicos lá da região, que vai ter a guerras religiosas, né? Que a gente vai estudar no próximo semestre. E o anglicanismo, tá. E aí o anglicanismo, então eu falei do luteranismo porque explica como que mudou todo o sistema que a Inglaterra, a Igreja Católica mandava em tudo, chegou a Lutero, então acabou. Então a Igreja Católica não tem mais esse mando em todos os lugares, então ela vai perder influência em várias partes da Europa. E aí chega o Calvino. Então, o Calvino é o cara que a burguesia gosta porque vai falar que o dinheiro está associado à salvação e aí a burguesia passa a ser vista com menos maus olhares, né? Passa a ser visto de boa pela população. E aí chegou o anglicanismo. Que o anglicanismo vai servir para separar a Inglaterra do resto da Europa, e aí a Inglaterra vai seguir um caminho economicamente diferente da Europa, né? Porque lembrando que a Igreja Católica influenciava na política, e nesse momento a política, na verdade a política sempre está junto com a economia, né? Então a Igreja Católica influenciava na política e na economia. E aí a Inglaterra se separando da Igreja Católica vai se separar religiosamente, politicamente e economicamente. Então, a Inglaterra vai para outros rumos da Europa, né, do restante do continente europeu. Lembrando que a Inglaterra ela não é ligada fisicamente, né, por terra à Europa, né? Ela é uma ilha que fica ao norte da Europa, né? Então, eles até falam, né, que existe lá a Inglaterra e aí a Europa continental, né, o continente realmente da Europa e a Inglaterra, que fica separado, né, eles falam isso. E aí o anglicanismo, né, que vem dos angleses, né, que seriam os povos que deram origem aos ingleses, anglicanos, ingleses, tem todo... Tá. E aí tudo vai começar com o Henrique VIII. O Henrique VIII, ele vai virar rei da Inglaterra em 1509, né? Então já rolou a treta com o Lutero. Só que aí tudo começa de verdade porque o Henrique VIII, ele era estéril, ou seja, ele não poderia ter filho. Na verdade não, né? Tá o trem aqui na minha frente, eu estou falando errado. O Henrique VIII, ele queria um filho homem, né? Um herdeiro masculino, né? Para poder passar o poder do rei, porque ele era rei da Inglaterra, ele queria que o poder passasse dele para um herdeiro filho, né? E a esposa dele da época, a Catarina Bolena, desculpa, era estéril, né? E aí ele queria casar, ele queria se separar dessa Catarina e casar com outra mulher. Só que nesse período o divórcio era proibido, né? Na real, a Igreja Católica abomina o divórcio, né? Em alguns lugares até hoje, né? Pessoas mais antigas têm isso até hoje. E aí o Papa Clemente VII, né? Não queria isso. E aí o Henrique VIII falou: então você não quer deixar divorciar dela, então eu vou separar da Igreja Católica e vou criar minha própria religião, minha própria igreja. E ele fez isso. E acabou. Pronto, tchau. Gente, foi isso, realmente. Ele queria casar com outra mulher, porque a esposa dele não poderia dar filho para ele, porque ela é estéril. E aí ele também não poderia, ele não conseguia ter filho homem, né? Ele só tem filha mulher. Isso, acho que não vai ter esse slide, mas ele teve umas 7 filhas mulheres, né? E aí não tinha divórcio nesse período, né? A Igreja Católica se negava a isso. E aí ele foi, tipo,
vou fazer minha própria igreja, é isso aí, falou, valeu, falou, tchau. E foi isso mesmo. Mas claro que com isso, né, ele ganhava outras coisas, como a Inglaterra agora poderia ser livre economicamente, politicamente das mãos, influência da Igreja Católica. Né? E aí o Henrique VIII e a Ana Bolena, né, que ele queria casar. E aí vai nascer o anglicanismo. É, ele pede o Carlos V, né, que é o tio da Catarina, que era amigo, né, do Papa, só que mesmo assim o Papa recusa o pedido do Henrique VIII, e aí o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, que eu disse, né, ele cria a Igreja Anglicana e casa-se com a Ana Bolena em 1534, com esse ato de supremacia, né, que vai ser o parlamento, que é a criação da Igreja Católica no parlamento inglês, né, que é onde fica os políticos, né, os senadores, deputados, vereadores da Inglaterra, né. E aí o chefe, né, como se fosse papa, o chefe geralzão, o dono da igreja, dono entre aspas, né, o chefão da Igreja Católica, da Igreja Anglicana, desculpa, o chefe da Igreja Anglicana na Inglaterra é o rei. Então, nesse momento aí, o Henrique VIII era o chefe da Igreja Anglicana, e hoje em dia, quem que é o chefe da Igreja Anglicana é a rainha da Inglaterra, né? No caso, Elizabeth II. E quais são a doutrina da Anglicana? Gente, basicamente, o catolicismo, só que com outro nome, né? Porque é a mesma coisa. A doutrina é a base, é a Bíblia Sagrada, então não tem muita diferença, né? O cristianismo ainda, né? Que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Tem o batismo, a Eucaristia, o crisma, né? A unção, bênção de saúde, penitência após a confissão, ordenação de homens e mulheres, né? Então tem monges e monjas, né? Monjas, não, que treinar do monastérios, mosteiros, sei lá. E não existe celibato, né? Então pode casar quem quiser, tem esse treinar. Tá, as consequências da, da criação da igreja anglicana. O Henrique VIII foi excomungado, mas ele não estava nem aí mais não, porque a igreja católica já não mandava mais nele, né? E aí a melhor parte, porque como ele, assim, o Henrique VIII ele foi excomungado da igreja católica, né? Ou seja, excomungação é meio que uma expulsão da igreja católica, da pessoa pela igreja católica, né? E aí ele fez a mesma coisa com os bens da igreja católica na Inglaterra. Então, todo o dinheiro, as igrejas, os tesouros, os barcos, né? Sei lá, contratos de navios, tudo que você pode pensar de dinheiro, tesouro, coisa material que a igreja católica possuía na ilha da Inglaterra no momento que foi criada a igreja anglicana, ficou na Inglaterra. Por quê? Porque o rei da Inglaterra expulsou todo mundo da igreja católica da ilha, né? Então eles ficaram com tudo para eles. Foi uma vingança. Não foi uma vingança, tipo, o cara tava já boladão, né? O Estado, e aí o Estado, né, da Inglaterra não pagava ofertas e dízimo para Roma, né? E aí outra coisa, a Inglaterra, que já era uma economia forte nesse período, parou de dar dinheiro para Roma, né? E como a Inglaterra tinha muito dinheiro, Roma perdeu uma fonte, né, de dinheiro muito forte. E aí o ato de supremacia também fortaleceu o poder do rei, que aí virou absolutismo, né? Também vai gerar uma outra coisa, né? Que aí a gente vai ter um efeito que seria o surgimento da Inglaterra, né? Que aí o rei mesmo se firma na Inglaterra e fala: aqui é a Inglaterra, eu que mando aqui, isso aí. É porque é. Mas é isso. E eu vou deixar. Se vocês tiverem com mais dúvida, na página 327 tem aí a atividade
o resumo da Igreja Anglicana. Mas, resumidamente, gente, a Igreja Anglicana é porque o Henrique VIII, ele queria se casar, ele queria um filho homem com ele queria um filho homem, né, com a atual rainha, né, que seria a Catarina, não conseguiu. E ele ia casar com a Ana Bolena, que seria a amante dele, né? E a Igreja Católica não deixou, né? E ele foi e cortou relações com a Igreja Católica. E aí ele foi casar com a Ana Bolena, também não conseguiu. Na verdade, ele não vai conseguir nem com a Ana Bolena, vai casar com outras mulheres. E aí o problema não seria nem as outras mulheres, o problema é que ele não conseguia ter filho homens mesmo. O problema era ele. E aí, mas aí ele perde isso, né, de não ter relação com a Igreja Católica, mas é uma grande coisa para ele, porque a Inglaterra vai ficar muito rica, né? Tanto é que já no final do século XIX, isso é no século XVI, no final do século XIX e no início do século XX, a Inglaterra é a potência, né? O país mais rico do mundo. E quando vai perder mesmo para os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Então fica aí uns 3 séculos sendo o país mais rico do mundo, né? E aí eu vou deixar a página 328 para Tarelfos. E isso aí, gente. Tchau.